E não tem outra saída, grande exigência. Vasco entra em campo e enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse domingão pré-jogo pra gente falar muito sobre Bragantino e Vasco, Red Bull Bragantino e Vasco em Bragança Paulista. Jogo importante, jogo em que a tabela de classificações, a rodada, exige do Vasco uma vitória. Se o Vasco quer realmente ir para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, hoje é o dia D. O Vasco já perdeu uma posição e volta para a 9ª colocação após vitória do São Paulo sobre o Bahia. E também a vitória do Fluminense contra o Internacional exige ao Vasco uma postura e também os 3 pontos. Você aí tá do outro lado, eu peço humildemente para você deixar o seu like. O seu like ajuda muito o nosso trabalho. Fala para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E, obviamente, se você estiver aí do outro lado e ainda não está inscrito, botãozinho escrito inscreva-se ali embaixo. Você fará parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno e vai estar acompanhando todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, todo o nosso informativo, todo o nosso boletim de informações, levando você para pertinho sobre tudo que acontece no Vasco. Beleza? Agradeço agora o seu like, meu muito obrigado. Agradeço a sua inscrição ali embaixo. Muito obrigado também. Lembrando que você que vê os nossos vídeos aqui todos os dias, corre ali embaixo, confira se você está inscrito. É muito importante para o nosso trabalho. Beleza? Olha só, antes de começar eu sempre deixo uma dica de ouro e vou deixar mais uma vez a dica da Golcase. A Golcase é parceira do Vasco, né? Produtos licenciados, tem garrafinha, tem capinha, tem muita coisa legal, mochila, mala e muito mais. A Golcase é o presente ideal. Sabe aquele presente para aquela pessoa especial? Aquele vascaíno especial? Que vem com o nome dele, produtos licenciados, muita qualidade. Não perca essa oportunidade. Eu deixo essas dicas para você porque eu consumo e eu sei que eu estou falando. Então, além da dica, eu vou deixar aqui um cupom de desconto. Lineker é o código promocional para você colocar o meu nome, para você colocar lá no ato da compra para você conseguir esse descontão, beleza? O link no primeiro comentário fixado e o cupom de desconto aqui, para todo mundo, né? Não perder essa oportunidade. Bom, sem mais delongas, solta a vinheta. E hoje não tem outra saída, grande exigência. O Vasco entra em campo e enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Você aí do outro lado chegou no canal do Torcedor Vascaíno, seja bem-vindo. Deixe o seu like para avisar para a plataforma que falar de Vasco é positivo e já para trazer sorte para esse jogo contra o Red Bull. Lembrando, né, que a gente vai falar bastante sobre o jogo hoje o dia inteiro lá no canal A Hora do Vasco. Tem o pré-jogo, durante o jogo e o pós-jogo para vocês acompanharem tudo ao vivo, a gente reagindo e você junto com a gente, beleza? Canal A Hora do Vasco, não perca. E olha só, vamos falar muito sobre Vasco e Bragantino aqui porque a rodada exige do Vasco. É exatamente isso. O Vasco perde uma posição, vai para a 9ª colocação com 39 pontos porque o São Paulo venceu e passa o Vasco nesse momento na tabela. A gente sabe também que o Fluminense venceu o Internacional e também exige do Vasco ali uma vitória, porque se distancia na 7ª colocação. O Vasco, caso vença, a sua missão para chegar numa pré-Libertadores não muda, ela só volta ao que era antes. A distância para o Fluminense é algo que a gente precisa a cada rodada buscar e também, quem sabe, se distanciar dos demais que estão vindo, né, ali atrás, ali o Corinthians já chegando a 39 pontos, enfim, Corinthians que venceu Vitória fora de casa. Então a rodada foi uma rodada ruim para o Vasco diante de uma previsão visando, né, a Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe que não é algo muito simples, não é algo muito tranquilo vencer o Red Bull Bragantino, mas também não é algo de outro mundo, né? Não é algo que a gente possa falar assim, é o impossível vencer o Red Bull. Não, pelo contrário, hoje o Red Bull Bragantino é uma equipe bem acessível, né? No início do ano estava muito mais bem montada, muito mais bem articulada e agora teve uma queda, né, nos últimos meses e aí fica um pouco mais tranquilo de buscar essa vitória. Infelizmente não teremos a joia Ryan, que vem fazendo muita diferença, né? Muito provavelmente o Pablo Verratti entre como titular, tendo mais essa oportunidade na equipe para quem sabe, né, voltar a marcar, quem sabe voltar a trazer aí o ímpeto ao torcedor vascaíno e também colocar uma pulga atrás da orelha
do técnico Fernando Diniz, que está presente em Bragança Paulista, mas não comanda a equipe. A equipe será comandada pelo Ricardo e pelo Evandro, 2 auxiliares que estarão na beira do campo porque o Fernando Diniz está suspenso. Todos nós sabemos, né, dessa parte enérgica do Diniz, de reclamação com a arbitragem, enfim, o Diniz acumula aí os cartões amarelos e está fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Outra situação que a gente precisa falar aqui é a volta do volante Hugo Moura. Volante de mais de marcação, mais de contenção. E o Barros, né, fica muito mais à vontade também quando o Hugo Moura está em campo. O Vasco fica um pouco mais criativo, o Barros tem essa característica, né, de contenção e criação ao mesmo tempo, fazendo com que a equipe do Vasco seja bem mais criativa de trás para frente, dando mais liberdade para o Felipe Coutinho e também para os demais jogadores. A presença do Hugo Moura e do Barros como 2 volantes de marcação faz também com que Nuno Moreira, Andrés Gomes, Felipe Coutinho e os jogadores de frente e os laterais, Paulo Henrique e Lucas Piton, fiquem muito mais à vontade em atacar, muito mais à vontade em aparecer no campo ofensivo. Então a presença desses 2 jogadores são muito importantes, principalmente para o jogo de hoje, onde o Vasco tentará, com a velocidade do Paulo Henrique pelo lado direito e com a precisão do Lucas Piton, já contando com o Pablo Verratti titular, pelo lado esquerdo, o Piton fazendo, né, as suas assistências, uma liberdade um pouco maior para esses 2 jogadores. Então Hugo Moura e Barros devem fazer a dupla de volante, soltando mais um pouco esses jogadores para que eles fiquem um pouco mais à vontade. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Cauã Barros devem fazer a dupla de volantes e o Felipe Coutinho meia mais avançado, em grande fase, né, o Coutinho. Andrés Gomes na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda e Pablo Verratti, o centroavante, né, ganhando aí a vaga do Ryan, que sentiu dores contra o Fluminense e não joga, como o Diniz falou lá no embarque para Atibaia, né? Um descanso. Deixa o menino descansar, deixa o menino se recuperar. O Ryan que vem se entregando muito nos últimos jogos, né? Enfim, quero saber a sua opinião sobre essa provável escalação, como que vem o Vasco, e a gente também observa, né, que essa é a equipe que dá mais consistência defensiva e libera muito mais os jogadores ofensivos para ficar um pouco mais à vontade. Arbitragem. Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do Distrito Federal, irmão de Wilton Pereira Sampaio, apita o jogo entre Red Bull, Bragantino e Vasco em Bragança Paulista. Olha, vou falar um negócio pra você, hein? Se o Sávio Pereira Sampaio não gostar do Vasco igual o Wilton Pereira Sampaio não gosta, vapor. Então a gente vai estar observando, né, isso dentro de campo. Espero que não tenhamos uma arbitragem tendenciosa, parcial, né? Espero que ocorra tudo bem com a arbitragem desse jogo entre Red Bull, Bragantino e Vasco. Agora no vídeo eu peço para você, humildemente, a sua opinião. Você vai correr ali embaixo nos comentários e vai colocar você, qual o seu palpite e a cidade de onde você está falando. Eu tô todos os vídeos pedindo a cidade de onde você está falando, porque muita gente vem aqui e fala: ah, eu sou de Goiânia, eu quero saber de qual lugar do Brasil. Manaus, Goiânia, Bahia. Qual lugar do Brasil temos mais vascaínos? Então você vai ali embaixo, coloca ali nos comentários o lugar de onde você é e o seu palpite para logo mais. É claro que só vai contabilizar a galera que deixou o like, né? Então você tem que deixar o like e deixar os comentários lá embaixo, beleza? Rapaziada, vou ficando por aqui porque daqui a pouquinho eu tô voltando, né, com muito mais informações aqui do canal do Torcedor Vascaíno, você não perde nada. Fica conosco, um abraço, saudações vascaíno.